Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. O objetivo desse vídeo é a gente estar acompanhando a construção da parreira de maracujá no estilo latada, construída pela família do Júnior, da Grazi e da Alice, ali na comunidade da Linha Carneiro, no município de Pedras Grandes. Nos vídeos anteriores, inicialmente eu fiz um resumo de todas as operações. Posteriormente eu falei um pouco sobre como é que a gente escolhe a melhor área para a instalação de uma lavoura de maracujá. E nesse vídeo nós vamos ver a colocação dos palanques principais no contorno da lavoura. Após escolher a área, conforme foi orientado no vídeo anterior, e antes de começar a construir a parreira, era interessante fazer a coleta da análise de solo para fazer as correções antes da construção da parreira, porque depois que a gente constrói a parreira, se for necessário colocar calcário ou algum fósforo que seja necessário uma incorporação, esses palanques fincados em toda a área da lavoura vão atrapalhar essa incorporação desses corretivos. Então seria interessante que essa análise seja feita com antecedência e a correção do solo seja feita antes da construção da parreira, porque esses palanques vão atrapalhar muito a incorporação dos corretivos no solo. Num primeiro momento, após escolher a área, é importante que a gente faça a delimitação dessa nossa região da lavoura, de forma a saber onde posicionar cada palanque principal. Lembrando que cada palanque principal de um lado da lavoura tem que ter um palanque correspondente do outro lado, de forma a permitir que o arame seja esticado. Ali está o N. Após essa marcação, pode ser começado a ser feito os buracos para introdução desses palanques. O Júnior utilizou essa cavadeira a gasolina, motor 2 tempos. Essa cavadeira ela ajuda muito e simplificou muito assim a mão de obra, porque podemos ver assim que pelo menos 1 metro ali de profundidade ele está conseguindo cavar com a furadeira, de forma que simplificou muito o trabalho, né? Podemos observar que esse buraco também já tem uma certa inclinação, de acordo com o que já foi falado anteriormente. De preferência, eu sugiro que essa inclinação seja em torno de 45 graus, isso para permitir que a resultante das forças atue empurrando esse palanque para dentro do solo e não arrancando ele do solo. Nesse momento, o Júnior está cavando um pouco mais fundo o buraco para a colocação desses palanques da lateral da parreira, e ele utiliza esse tipo de trado, acredito que ele mesmo construiu. O Júnior tem uma boa habilidade aí com solda e essa parte de serralheria, e dá para observar que o esforço necessário para fazer esse buraco é muito grande. Lembrando que no caso da lavoura do Júnior foi necessário em torno de 200 palanques, então ele fez em torno de 200 buracos desse nível aí, a 1,5 m de profundidade. Com relação à inclinação que eu vinha falando, é importante lembrar que se esses palanques fossem colocados a 90 graus em relação ao solo, eu preciso colocar eles aproximadamente 2 metros em cima do nível do solo, e eles vão ficar pelo menos 1,5 m abaixo do solo, então são palanques de 3,5 metros. Agora, se eu colocar eles a 45 graus, eu tenho uma perda de mais ou menos uns 30%, então isso significa que eu vou precisar de palanques um pouco maiores. Eu tenho que ter palanques de 4,20 metros para compensar essa perda da inclinação. E também o buraco acaba tendo que ser uns 30% mais profundo, né? Não realmente em profundidade, porque mesmo assim vai alcançar apenas 1,5 m de profundidade, mas como ele é inclinado, esse buraco acaba tendo um pouco mais de 1,5 m. E talvez essa seja uma das limitações de construir essa parreira com um palanque tão inclinado. Enquanto o Júnior vai cavando, ele já tem que ter uma noção da profundidade que ele tem, mas como ele já fez a ferramenta mais ou menos no tamanho, ele tem uma boa noção do tamanho necessário que ele precisa de cavar, né? Essa parte inicial da construção da lavoura de maracujá é a parte mais trabalhosa, mas é uma coisa que a gente constrói uma vez e dura muito tempo. Cada palanque desse então tem em torno de um pouco mais de 3,5 metros. O Júnior acabou não fazendo aqui a inclinação de 45 graus, então esses palanques vão ter entre 3,5 metros a 4,20 metros, como eu já havia falado. Então ele posiciona o palanque e bota a terra novamente no contorno e soca bem para deixar o palanque bem firme. E esse foi apenas um dos 200 palanques que o Júnior botou no contorno da lavoura.
Nessa outra imagem, o Júnior está fazendo a marcação com aquela varetinha e fazendo o furo para a construção da sapata que vai ser amarrado os estais. Então ele também usa a furadeira a gasolina, só que no caso da sapata ela não é tão profunda. Ela é cavado um pouco mais de 80 centímetros, por aí, 1 metro. Só que além do buraco feito com a cavadeira a gasolina, ele tem que tirar um pouco do solo com a mão no fundo, de forma a fazer que no fundo o buraco seja um pouco mais largo que na parte de cima, para evitar que essa sapata seja arrancada. Então ele dá essa cavada com a mão e posteriormente joga o concreto normal, aí, com brita, areia e cimento. Ele enche o buraco então, compactando bem e mexe bem para ficar bem firme. A Alice participa de todas as etapas. É importante mexer bem esse concreto para não deixar nenhum oco, alguma coisa na construção dessas sapatas. E ele coloca esse vergalhão de ferro. Esse vergalhão ele é importante ter algum tipo de argola, saliência na parte superior para facilitar que o arame do estágio seja amarrado. E de preferência eu acredito que essa argola não deva ser 100% fechada como essa que o Júnior fez, e sim com uma ponta aberta para facilitar a amarração dos estais. Lembrando também que foram construídos em torno de 200 buracos desse para sapatas, concreto para esses 200 buracos e esses vergalhões pré-preparados também foram 200 para a construção dessa estrutura para amarração dos estais. Nesse momento então a gente vai ver a amarração dos estais. Tem várias maneiras disso ser feito. Aqui o Júnior fez um laço, com um pouco mais do que o dobro do tamanho, porque ele faz dobrado. Deve-se tomar muito cuidado na hora de dobrar o arame para não quebrar o mesmo ou deixar algum tipo de fratura que possa danificá-lo na sequência. Fez ali um laço. Agora com esse laço com o arame dobrado, ele passa pelo palanque na parte superior. Cada etapa dessa exige todo um capricho do agricultor e é esse capricho que garante a elevada produtividade que temos alcançado aqui em Pedras Grandes. Firma bem e usa um grampo de cerca para deixar bem firme na altura desejada. Na outra ponta do estais ele passa pela argola que ele deixou firme, e é importante que nesse momento o concreto já esteja curado, bem seco. Então ele firma bem o arame. Não precisa estar tão bem esticado nesse momento, mas ele estica o máximo que ele consegue com a mão, porque depois quando o palanque for forçado com o peso da parreira e o esticamento dos arames, a tensão aqui ela vem normalmente. E vocês percebem então que no caso do Júnior ele amarrou arame por arame, conforme podemos observar nessas imagens. Lembrando mais uma vez que a amarração desses arames dos estais entre o palanque e a sapata, ela muda de propriedade para propriedade. Eu vejo bastante coisa diferente, mas serve aqui o exemplo do que o Júnior fez, que ficou bem feito. Temos vários tipos de sapata. Esse é um exemplo ali dos Bardines, no Rio Sintra, na divisa com 13 de Maio. Aqui já é uma lavoura na linha Pacheco, em Uruçanga. Podemos ver que os palanques na beirada da lavoura são bem mais inclinados, muito mais próximo dos 45 graus que o Júnior está fazendo. Essa lavoura tem uma boa exposição solar e conseguiu também produzir em torno de 70 toneladas por hectare no ano anterior. Apresenta essas outras possibilidades e modelos de parreira e estruturas para mostrar que a gente não tem um modelo único, padrão, mas que existe uma grande diversidade. Esse já é um modelo de parreira bem diferente do Nani aqui no Riacho. Ele usa esses palanques serrado, também tratado ou cerne. O estais dele ele faz esse furo e com esse arame mais grosso ele amarra num morto no solo, que é um toco de madeira enterrado. Esse toco acaba não apodrecendo por estar bem enterrado, se conserva. Aqui a gente está vendo toda essa estrutura dele. Ele utiliza catraca nas linhas principais para esticar o arame.
E a distância entre linhas dele também é um pouco menor, de 2,5 e 2 metros entre planta. No próximo vídeo pretendo mostrar a instalação dos palanques menores no centro da lavoura, a colocação da cordoalha e dos arames e a conclusão da construção dessa parreira de maracujá no estilo latada. Espero que essas informações sejam úteis para outros agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.